percebo que em momentos de instabilidade política, avaliando um pouco a história política do Brasil, em momentos de crise na política, há sempre uma busca, como salvadores da pátria, dos militares. Nós chamamos isso na história, na ciência política, das voltas aos quartéis. Avaliando um pouco esses 130 anos da República, no período da República, nós tivemos várias participações dos militares agindo indiretamente ou até diretamente na política. Se você pegar de 1890, 1889 até 1930, nós tivemos esse período dos coronéis, atrelados também aos militares. De 1930 a 1945, nós tivemos um período de Estado Novo, de ditadura. De 45 a 64, nós tivemos um breve período democrático de 19 anos, para já cair no momento de uma instabilidade política muito grande e a participação dos militares agindo diretamente na política no período da ditadura militar 64 e 85. A partir de 85 a 2018, nós tivemos um florescer de uma democracia, ainda que incipiente, ainda que frágil, com 7 eleições consecutivas para presidente da República. Isso não deixava de ser, ou não deixa de ser, um certo avanço nessa democracia incipiente, frágil, e que, infelizmente, no meu ponto de vista, nós tivemos agora, em 2016, uma ruptura dessa continuidade democrática. Então, como é que eu avalio esse momento dessa intervenção militar num Estado que tem índices de violência alarmantes, mas não são tão diferentes de outros estados da nossa federação? Mas se escolheu o aspecto de uma intervenção militar no Rio de Janeiro, num aspecto até do gesto até populista de um presidente que alcança um dos maiores índices aí de impopularidade, alcançando mais de 70% da população que desaprova o seu governo. Nós temos uma possibilidade, até no pensamento desse presidente, do Michel Temer, de fazer um gesto populista, intervindo no aspecto da segurança pública, almejando, quem sabe, ser candidato nas próximas eleições. Então, o que eu percebo é esse aspecto. Vou falar uma frase que é um clichê, que não existe, onde não existe políticas públicas do Estado, onde o Estado nunca interviu com saúde, educação, moradia, emprego, há mecanismos alternativos, até ilegais, dessa própria comunidade agir e poder avançar nas suas conquistas, que é um projeto de um poder paralelo. No meu ponto de vista, jamais a intervenção militar vai resolver uma política onde nunca existiu política pública, você colocar as tropas que não são preparadas para agir nesse contexto de segurança pública, agindo em favelas. Então, houveram e vai haver mais tragédias nesse aspecto, de uma falência do Estado, que não aplica políticas públicas de saúde, pleno emprego e educação, aplicando apenas a força, e jamais vai dar certo uma política apenas militarizada em um contexto de exclusão social. É tipicamente de um governo frágil. O governo Temer é um governo impopular, como já falei, fez medidas completamente impopulares, como a reforma trabalhista, tentou uma reforma da Previdência que, graças à mobilização sociais dos grupos opositores, foi freada nesse momento, e como um gesto, assim como já falei, de um populismo, você abre para mecanismos das Forças Armadas, nos Ministérios da Defesa, inclusive nomeando um interventor federal militar no estado do Rio de Janeiro. Tipicamente, há quem diga que até as nossas eleições de 2018, agora de outubro, já estejam comprometidas nessa conjugação de forças civil-militar. Há uma perspectiva de alguns analistas que haja uma prorrogação, inclusive, desse governo com as duas forças,
unindo então uma força militar com a força civil. Então nós temos, num governo frágil, num governo que não tem respaldo nenhum da sociedade, há mecanismo e também um anseio de uma classe média e uma classe do andar de cima, por segurança, pensam que a intervenção militar possa resolver algum tipo de resolução dos problemas da segurança pública. Alguma coisa não está sendo feita de uma forma que tenha êxitos. Foram investidos mais de 2 bilhões, né, de reais nesse aspecto para um estado, que eu já falei, há outros estados com índices de violência tão quanto parecidos com o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é mais gritante, mais visível, essa sensação e a realidade de insegurança que vive esse povo. Alguma coisa não está sendo bem feita, estão sendo investidos muito dinheiro e está ocorrendo casos que ainda não foram resolvidos, como foi o caso dessa líder do movimento negro, mulher, vereadora do partido de opositor. Logo, semanas depois, também foi assassinado, que não veio a público também, me parece um assessor de um vereador, né, também. Então são coisas ainda que nós não conseguimos a hipótese de quem foi que assassinou Marielle, nós não temos ainda uma conclusão efetiva. Algo está acontecendo que ainda foge da nossa alçada. Em outras palavras, estimados, eu acho que esse tipo de intervenção não logra nenhum tipo de efeito, de resultados imediatos. Volto a frisar, o Estado, para fugir desse estado robesiano de luta de homem, de um homem é lobo do próprio homem, nós temos que intervir com um Estado forte, mas com um Estado social, que aplique recursos na educação, na cultura, na moradia, no emprego. Aí nós vamos resolver a médio e a longo prazo o problema da violência, que a violência está altamente atrelada à dinâmica de falta de recursos públicos, recursos sociais. A favela não se cria do dia para a noite. A favela, ela é fruto de um problema sério do Brasil, que é o problema da desigualdade social. Se nós não resolver problemas estruturais, nós vamos ter problemas fortes na questão da violência, a questão dos assassinatos. Hoje que nós temos aproximadamente 60 mil assassinatos e mortes violentas no país, fruto muitas vezes de um Estado desigual. Eu acho que nesse momento os militares não passam pela cabeça deles uma intervenção militar direta no aspecto de os militares, embora o cenário mundial tenha uma abertura maior da participação dos militares na política, exatamente uma tentativa de responder um certo fracasso econômico das políticas neoliberais dos últimos 10, 15 anos. Há uma abertura maior hoje para que até um anseio de uma classe média, tanto é que hoje aproximadamente 46%, segundo os dados, aprovam opiniões dos militares. A opinião pública diz que os militares podem opinar nas questões diretamente da política. Isso é um dado bastante preocupante, porque vocês percebem que a opinião pública favorável dá margem para que os militares venham com mais força. Mas, do meu ponto de vista, não há um pensamento dominante que os militares possam sozinhos assumir o controle político. Agora, nessa conjugação de forças militares e poder civil, há uma perspectiva, sim, de uma participação muito maior nos quadros de governos democráticos, que eu acho que é uma lástima, né? Nós demoramos tanto para instituir uma democracia poliárquica, uma democracia
institucional, e seria uma lástima que nós recuássemos a um período de não participação, de não eleições, de não opinião pública, de não ter uma mídia livre. Seria realmente um retrocesso. Eu posso dizer que hoje nós estamos numa ausência de uma discussão política, no seu sentido clássico, né? Se nós formos avaliar pelo sentido etimológico da política, ela sempre é um debate da comunidade pelo bem público, né? O que nós estamos assistindo nesse momento é um acirramento das discussões nas redes sociais, nas famílias, nas instituições, o acirramento que beira gestos violentos de ambas as partes, né? Que é completamente ruim para a política no sentido do bem público, né? E aí, claro, que entra um candidato mais conservador, mais à direita, que canaliza o anseio de aproximadamente 15 a 20% do eleitorado brasileiro, que prega o ódio, que exalta a ditadura militar, que prega o armamento das pessoas. Não é em vão, então, que Bolsonaro hoje ele consiga congregar os anseios de boa parte de uma população que, em certo sentido, se sente insegura, mas que eu volto a frisar, a saída não é para um candidato conservador. Nós temos que fortalecer os movimentos sociais, quem sabe congregando no espectro político candidatos mais progressistas, mais à esquerda, com uma conjugação de forças com Lula ou não, nesse momento ele está preso, ou com outros representantes, lideranças de esquerda, que consigam demonstrar as forças dos movimentos sociais, as forças dos aspectos progressistas que o país quer, de um Estado social, de um Estado que freie a desigualdade social, que aplique políticas públicas. Mas então, o que nós estamos percebendo é que o jogo político está em cena. O jogo político é um acirramento de uma violência que está permeando o campo não apenas ideológico, mas para as vias de fato, o que é ruim para a política.